jeito que tem esse extremo de pessoas que acham que perde a salvação 2, 3 vezes no dia, né, por causa dos seus pecados, do mesmo jeito que nós temos esse extremo, nós temos também aquelas pessoas que batem no peito, afirmam com todas as letras que são eleitas de Deus, que creem em Cristo, mas vivem de forma desregrada, não obedecem os mandamentos do Senhor, interpretam passagens bíblicas de forma absolutamente equivocada e acham que podem viver de maneira libertina. É um outro extremo. E olha só, no nosso meio presbiteriano, esse é o extremo para o qual nós mais corremos, tá, irmãos? Nós olhamos às vezes para muitas igrejas pentecostais e somos assim muito rápidos, muito ágeis para entendermos que eles fazem uma espécie de barganha com Deus, eles criam leis que nem o próprio Deus estabeleceu. A gente detecta isso muito rapidamente quando a gente olha para esses irmãos, e está certo, eles realmente cometem esse erro. Contudo, no nosso meio, o outro extremo é muito mais comum. O de pessoas assim, que batem o cartão no domingo, sabe como é que é? No domingo à noite também, porque é o horário onde tem mais gente, né? É o horário onde as coisas são, em tese, mais bem organizadas, mais pomposas. Há um culto solene, não é? No domingo. Então, no nosso meio, isso é bem mais comum. Isso o quê? De pessoas que batem o cartão no domingo à noite e vivem de forma absolutamente desregrada. Eu não estou dizendo que é todo mundo assim, irmãos, claro que não, obviamente que não, e nem estou dizendo que é a maioria, mas esse tipo de erro também é muito mais comum no nosso meio do que o outro, né, que é o erro de ser legalista. E de toda forma, irmãos, nós precisamos deixar isso de lado. Nós estamos numa empreitada para entendermos a lei de Deus, não é? E o nosso objetivo é ter um relacionamento correto com ela e, consequentemente, com o próprio Deus. Olha lá, essa aí é talvez uma pergunta-chave para que pensemos em como é que se dá o nosso relacionamento com a lei de Deus. O que será que significa, hein, meus irmãos, dizer que não estamos debaixo da lei e sim da graça? Você lembra desse texto bíblico? Abra sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 6. O que será que isso significa? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitos de nós olhamos para esse texto, Romanos 6, e outros que falam a mesma coisa, não é? Às vezes com outra terminologia e até mesmo com a mesma terminologia, olhamos para esse texto e caímos na libertinagem, não é? É muito comum isso, é muito comum. Um dia desses mesmo, durante as minhas férias, enquanto os irmãos procuram aí Romanos 6, eu vou compartilhar isso com os irmãos. Um dia desses mesmo, durante as minhas férias, eu fui cultuar a Deus numa outra comunidade, né? Aqui mesmo, do nosso presbitério. E eu observava, assim, algumas pessoas conhecidas, né? E, assim, eu me assombrava com a naturalidade que a pessoa lida com o pecado. Assim, pessoas que já foram alertadas, pessoas que já foram advertidas, pessoas que já foram admoestadas de forma veemente, de forma clara. E é interessante, Fábio, elas ouvem, mas me parece que a visão de graça é equivocada, porque continuam assim, vivendo da mesma maneira. E a impressão que me dá é que
elas falam para Deus da seguinte maneira: olha, o Senhor não manda, eu faço do jeito que eu quero e o Senhor é que acate. Percebam, irmãos, eu não estou falando aqui de pecados que todos nós cometemos e que fazem parte, infelizmente, do nosso dia a dia, coisas que às vezes cometemos até de forma impensada. Eu estou falando assim de uma atitude deliberada a favor da desobediência, como aquele assunto sobre o qual nós estávamos tratando ali agora, Gabriel. É um exemplo claro, apesar de que não são essas pessoas que eu tenho em mente, mas aquele assunto que nós tratávamos ali é um exemplo claro, só para que os irmãos entendam, sem citar nomes. Pessoas que continuam insistindo que elas são regeneradas por Cristo, talvez sejam mesmo, não dá para julgar foro íntimo, não é? Mas pessoas assim que continuam insistindo em serem membros da igreja, pessoas que continuam insistindo que fazem parte da comunidade, que devem ter todos os direitos de membresia, mas que não se dão ao mínimo trabalho de congregar. Ao mínimo trabalho de congregar, ao mínimo, não se dão. É claro, irmãos, a gente sabe de situações especiais. Tem pessoas que a gente não está aqui querendo desconsiderar situações de pessoas que estão passando por enfermidade, que tem uma necessidade especial de isolamento por causa da Covid-19. Todos nós entendemos essas questões. Situações relacionadas ao trabalho podem fazer com que a pessoa tenha uma menor quantidade de oportunidades para isso. Mas sabe aquela postura deliberada? Como se, por exemplo, quer ver, para a gente começar a aplicar, já que a gente está falando da lei de Deus, como se, por exemplo, o quarto mandamento de guardar o dia do Senhor fosse algo que você pudesse chegar com ele diante de Deus assim, e rasgar na face do próprio Todo-Poderoso e dizer assim: eu faço do jeito que eu quero, o Senhor não manda. O Senhor não manda. Aí a impressão que me dá é que há um entendimento correto, ou melhor, há um entendimento incorreto por parte dessas pessoas do que é de fato servir a Deus, de quem Deus é e de quais são os seus mandamentos, as suas deliberações para o seu povo. E aí é possível que essas pessoas, para construírem esse entendimento incorreto, elas leiam um texto como esse aí, olha, Romanos 6,14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É possível que elas leiam um texto como esse aí e entendam o quê? Não estou debaixo da lei, e sim da graça, então eu vivo da maneira que eu quiser. Então, olha, não venha para mim com mandamentos nem bíblicos, elas dizem assim, lá do Antigo Testamento, muito menos venham para mim com exigências que elas chamam de exigências de homens, coisas que partem, sabe, da igreja, da liderança, não é? Por exemplo, essa questão do dia do Senhor, da convocação de Deus para o culto, irmãos, creiam no que eu vou dizer para vocês. Muitos irmãos nossos, muitos de nós, de fato creem que isso é uma conveniência da congregação, da igreja, da comunidade, e ela atende ou não, ela atende se quiser, quando quiser, do jeito que puder, se puder. Tanto é que elas vivem tranquilas em relação a isso, a maioria, né, das pessoas que vivem assim. Mas a gente poderia falar de outras coisas também, de outros tipos de pecados, que eu penso, irmãos, que às vezes são nutridos com tanta tranquilidade por parte de alguns irmãos, por terem um entendimento incorreto do que é a lei de Deus. E o entendimento incorreto desse versículo, por exemplo. Como é que você entende um versículo como esse? O que será que significa dizer que não estamos debaixo da lei e sim da graça? Porque dependendo do que isso significar, a gente para aqui, volta para casa,
Volta para as cobertas, porque a gente vai estudar a lei de Deus. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei? Então, para que estudar isso? Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Será que o apóstolo Paulo está dizendo que não há nenhum mandamento para os crentes cumprirem? Será que o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor não determina suas leis para que o seu povo obedeça? Não, irmãos, não é isso que ele está dizendo. Na verdade, se os irmãos estão lembrados aí da exposição de Romanos, que passamos por ela aqui, Paulo, aqui neste versículo, e não só neste versículo, mas neste capítulo todo, ele está dizendo que não estamos debaixo da lei como sendo o meio pelo qual haveremos de ser salvos. E isso de fato não estamos. Não estamos debaixo da lei nesse sentido. Não. Por quê? Porque se fosse assim nós nunca seríamos salvos, não é? Nem há essa possibilidade, porque quem é que consegue obedecer a lei de Deus perfeitamente? Então é nesse sentido que Paulo diz que não estamos mais debaixo da lei, ou seja, ela não é meio para a nossa salvação. E também Paulo tem em mente aqui aquelas leis, por exemplo, cerimoniais, de sacrifício de animais, aquelas leis dietéticas que caíram com a vinda de Cristo. Mas veja que estar debaixo da graça e não debaixo da lei, segundo o apóstolo Paulo aí, é o que faz com que o pecado não tenha o quê? Domínio sobre nós. Ou seja, esta graça a qual o apóstolo Paulo faz referência aqui, é uma graça reguladora. Ou seja, ela atua conformando-nos às exigências de Deus. É por isso que o pecado não domina sobre nós. A gente vai ter a oportunidade durante essa lição de tratar deste versículo e da relação entre lei e evangelho, entre lei e graça de forma mais detida, mas aqui, ainda na nossa introdução, nós já precisamos fazer essas primeiras considerações. Então, é isso que teremos diante de nós hoje, falando da lei e da aliança, mas também durante o trimestre. Nós precisamos, no final do trimestre, irmãos, de preferência antes, né? Isso se já não sabemos, mas imaginando aqui que todos nós temos aí coisas a aperfeiçoar, nós precisamos no final do trimestre entender muito bem essa relação. E eu te falo por quê, olha só, entre outros motivos, né? Você é membro de uma igreja presbiteriana. Os nossos símbolos de fé tratam desse assunto. A confissão de fé de Westminster, o catecismo maior, o breve catecismo, e nós devemos lealdade a estes símbolos de fé. Então nós precisamos entender estas coisas, irmãos, necessariamente. Por exemplo, quem conhece aí o catecismo maior, sabe que ele tem uma porção no qual trata do quê? Dos 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo. Então não dá para pensar que é coisa do passado, que é coisa do Antigo Testamento. Então que esse trimestre sirva-nos para que deixemos todas as dúvidas de lado e venhamos a entender corretamente a nossa relação aí com a lei de Deus. Agora veja só, o nosso primeiro ponto, se você está aí com a sua revista, pode conferir. Ele vai nos dizer que a aliança é um pré-requisito da lei. Quem é que consegue lembrar aí do conceito de aliança que nós trabalhamos aqui? Não precisa preocupar-se em frases assim muito elaboradas, da maneira que nós projetamos aqui, mas quando você pensa em aliança, nessa aliança de Deus com o homem, você pensa em quê? Lembre aí do sinônimo, né? Pacto. Isso já ajuda um pouquinho, não ajuda? Pensar em pacto. Vocês que são casados aí, vocês têm um pacto, não é? Uma aliança, ok. Mas o que? Compromisso.
vínculo. Não sei se os irmãos lembram-se dessa expressão. É uma expressão, inclusive, do Dr. Van Groningen. Ele define a aliança como sendo um laço ou um vínculo de amor. Um vínculo de amor e de vida. É assim que ele define a aliança. Já o Dr. Palmer Robertson, ele diz assim que a aliança é um pacto soberanamente administrado e é um pacto de sangue. Por que um pacto de sangue? Porque é um pacto de vida ou de morte. Aqueles que não estão em Cristo, conectados a Ele pelo pacto da graça que dá vida, eles estão em Adão e quebraram o pacto em Adão, por isso morrem, estão mortos, não é? Estão mortos espiritualmente, vão morrer fisicamente e vão morrer eternamente, certo? Então, nós temos também esta verdade, que a aliança, ela é um pacto de sangue soberanamente administrado. Qual é a ideia? Não foi você que um dia estava andando pela calçada, sabe? Parou e falou assim: gente do céu, eu preciso fazer um pacto com o Senhor. Vou fazer. Aí você chegou em casa, foi para o seu quarto e fez uma oração, e assim você se amarrou, você se vinculou, você se prendeu ao Senhor. Não foi assim, não. É um pacto de sangue, ou seja, para a vida ou para a morte, mas é um pacto soberanamente administrado, ou seja, é Deus quem veio em direção ao homem, tanto na criação como na redenção. E os que são inseridos no pacto o são por causa de quê, irmãos? Por causa da eleição divina, não é? Por causa da soberania de Deus, de nos buscar, de transformar o nosso coração, de nos unir a Cristo e assim nos fazer participantes das bênçãos do pacto. Por que eu estou falando disso? Porque quando nós olhamos para a Escritura, e especialmente para esse texto que nosso irmão Emerson leu aqui, nós percebemos primeiramente que a aliança, irmãos, ela é anterior à lei. Anterior à lei. Dê uma olhada aí na revista que você tem em mãos, na letra A do tópico de número 1. A aliança é anterior à lei. Se você está com a mesma edição da revista que eu estou com a revista do aluno também. Olha aí a página de número 2, nessa coluna do lado direito da página, é no caso então o último parágrafo desse tópico A, mas ele já está, né, boa parte desse último parágrafo está na coluna do lado direito. Dê uma olhada nesta coluna. E, na verdade, para facilitar, né, vamos começar no finalzinho aí da coluna do lado esquerdo. Vamos começar a leitura no finalzinho da coluna do lado esquerdo, lendo então todo este último parágrafo aí. Preste atenção no texto que nós temos diante de nós. Nosso autor, que é o Dr. Dario, diz assim: assim, após mostrar suas maravilhas no Egito, libertar o povo de Israel e conduzi-lo pelo caminho, oferecendo-lhes vitória contra os inimigos, água da rocha e pão do céu, ou seja, depois de tudo isso aí, depois de libertar o povo do Egito, depois de mostrar as suas maravilhas, Deus, olha a continuação, segunda linha aí da coluna do lado direito da página 2, Deus, depois de tudo isso, os reúne em frente ao Egito e, preparando-os para receber a lei, manda-lhes dizer: vocês viram o que eu fiz? Aí preste atenção nesta afirmação. Precisa ficar claro que não é a lei que promove a salvação. Pelo contrário, é a salvação que promove a lei. Ela surge do vínculo de amor e vida
olha aí, falamos ainda há pouco, né, desse conceito de pacto. Ela, no caso a lei, surge do vínculo de amor e vida promovido pela aliança, da incondicional disposição de Deus de separar para si um povo e revelar-se a Ele. Irmãos, olha lá, a salvação é e sempre foi o primeiro e a base de todos os atos de Deus. A salvação é e sempre foi o primeiro e a base, foi o primeiro ato e a base de todos os atos de Deus. Isso significa que antes de ele dar a lei a Israel, o que ele fez com Israel primeiro, irmãos? Salvou. Primeiro ele arrancou Israel do Egito. Depois de arrancar Israel do Egito, ele faz o que com Israel? Dá a lei a Israel. Dê uma olhada, por exemplo, em Romanos 5. Abra sua Bíblia aí, para que você e eu entendamos melhor essa coisa de que a salvação é e sempre foi o primeiro dos atos e a base de todos os atos de Deus. Dê uma olhada aí em Romanos 5, do 8 ao 10. Poderia ser só o 8 e o 10, mas vamos ler do 8 ao 10. O texto diz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando? O que está escrito aí na sua Bíblia? Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos na ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, a ideia aqui é a seguinte: Deus dá leis justamente para o povo que ele salvou. É exatamente o contrário do que, como eu estava dizendo na introdução, muita gente pensa, né? Que já que fomos redimidos, já que a redenção nos alcançou, então agora nós estamos libertos para viver do jeito que queremos. Não, não podemos fazer assim, porque Deus dá lei para o povo que ele salvou. E olha só como é que esse versículo que nós acabamos de ler também joga por terra aquela ideia de conseguir alguma coisa pela obediência, porque o versículo deixou claro. O que o versículo diz? Que Deus nos amou, sendo nós ainda o quê? Inimigos, pecadores. Ou seja, ele não deu uma lei para que obedecêssemos e depois fôssemos favorecidos. Não. Se fosse assim, teríamos mérito e Deus seria aquele que devia a nós pagamento por causa dessas nossas boas obras, mas não é o caso. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Dá uma olhada no texto de Êxodo 3, que é o texto anterior, né, à saída do Egito, anterior à promulgação da lei no Monte Sinai. E veja só o que motivou Deus a tirar Israel do Egito. Êxodo 3, do 7 ao 8. Ele não tinha dado a lei ainda. Aquele povo no Egito era idólatra, irmãos. O povo de Israel era idólatra, pecador. Eles eram filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas eles não conheciam ao Senhor. Dê uma olhada aí neste capítulo que registra a fala de Deus com Moisés, quando Deus se manifesta a Moisés no meio da sarça ardente, levantando-o para libertar Israel. Veja só os versículos 7 e 8, no que diz respeito às motivações de Deus. Perceba que não é por causa da obediência de Israel. O texto diz assim, olha: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito,
e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir naquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Perceberam? Não foi porque eles eram obedientes, foi porque Deus viu o sofrimento deles e quis socorrê-los. Então, posterior a essa boa vontade de Deus, posterior a esse primeiro ato salvador de Deus, e tendo este ato como base, Deus depois vai ter outros atos em relação a Israel, inclusive o ato de revelar a lei. Dá uma olhada aí em Êxodo 19, que é o texto que nós já lemos, para que a gente frise o versículo de número 4. Isso significa, então, irmãos, que a lei precisa ser observada diante do reconhecimento da redenção. Primeiro Deus redime, e a partir dessa redenção, Ele ensina, Ele regula a vida daqueles que Ele redimiu. Dá uma olhadinha aí. Você sabe que é lá em Êxodo 20 que vem a promulgação dos 10 mandamentos, né? Você sabe disso. Então, nós estamos no capítulo anterior. Dá uma olhadinha no versículo de número 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Ou seja, antes de Deus dar a lei, ele fala de quê? De salvação. Ele chama o povo ao reconhecimento daquilo que ele fez. Ele está dizendo assim: ei, vocês têm visto? Eu sei que vocês têm. Vocês de fato têm visto. O Senhor está a afirmar: tendes visto o que eu fiz aos egípcios. Reconheçam. Reconheçam o que? A redenção. Vocês têm visto o que eu fiz aos egípcios. Como eu vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Vocês viram como é que eu cuidei de vocês, como é que eu tratei vocês de forma distinta em relação aos egípcios. Sobre eles veio o que? Pragas. Sobre vocês veio redenção. Especialmente na última praga, vocês se lembram? Por meio da marcação com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então, nós precisamos, para analisar a lei de Deus, entender que a aliança vem antes, o pacto vem antes, o favor de Deus vem antes, o movimento de Deus de salvar é anterior à lei. Não é a lei que promove a salvação, mas sim a salvação que promove a lei. Ok. Tendo levado isso em consideração, dê uma olhada agora na sua revista, no tópico de número, ou na letra B, né? Ainda no tópico 1, na letra B, porque o autor ainda vai, nesse tópico que ele diz que nós temos a aliança anterior à lei, ele ainda vai tratar da disposição para a obediência que é necessária àqueles que foram alcançados pelo Senhor. Você tem a sua revista em mãos aí? Vamos ler juntos, vou pedir ao presbítero Fábio que leia, por favor, na página de número 2, esse primeiro parágrafo do tópico B. Fábio, por favor.
Basicamente, o que é que nós temos aí? Percebam que o autor, nesse primeiro ponto, que ele subdivide, né, em letra A, B e C, ele trabalha com Êxodo 19, do versículo 4 ao 6, e ele está então nos fazendo entender a relação entre a aliança e a lei e nos mostrando a aliança como pré-requisito da lei. Depois de falar que nós temos que reconhecer a redenção, agora ele está dizendo que aqueles, olha lá, que reconhecem a redenção, eles precisam do quê? De disposição para obedecer. Irmãos, prestem atenção aqui. Quando nós falamos em salvação, em redenção, nós não estamos falando só em perdão ou em justificação. Mas junto com estas coisas, irmãos, nós estamos falando de santificação. Aqueles que o Senhor regenera, aqueles que o Senhor salva, Ele muda deles o coração. Eles deixam de ter, quer ver? Dá uma olhada em Ezequiel 36. Eles deixam de ter um coração de quê? De pedra, e passam a ter um coração de quê? Dá uma olhada em Ezequiel 36. Se é desse jeito, irmãos, enquanto vocês procuram em Ezequiel 36, se é desse jeito, a obediência ela é necessária. Se é desse jeito, se aqueles que são redimidos e que devem reconhecer a redenção, eles são também transformados, a obediência não é opção, ela é necessária, ela é marca dos crentes. Dá uma olhada aí em Ezequiel 36, a partir do versículo de número 25. Gabriel, você pode ler para nós, por favor? Lê o 25, o 26, Gabriel, por favor. O 27, o 28 e o 29. Vocês viram aí, o texto começa falando de um lavar por meio da água, é uma figura aí para se referir à purificação, ao perdão, ao fato de que Deus tira a culpa que estava sobre nós, não é? Mas perceba que o texto vai progredindo e fala que o nosso coração é trocado, ou seja, nós temos agora, nós os que fomos redimidos, não é? Nós temos agora disposições novas no nosso coração, e como se não bastasse dizer que o nosso coração é trocado, o versículo de número 27 aí que o Gabriel leu, ele é ainda mais forte. Ele diz assim: porei dentro de vós o meu Espírito, e farei, olha só, Deus está garantindo isso, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vocês conseguiram perceber o que é que Deus está dizendo aí? Eu salvo vocês, eu limpo vocês, não só tirando a culpa, mas eu mudo as disposições internas do coração, colocando o meu Espírito dentro de vocês, e isso necessariamente leva à obediência dos estatutos, ou seja, dos mandamentos, ou seja, da lei do Senhor. Quer ver que interessante? Vá para Jeremias agora. Jeremias 31. Olha que coisa interessante.
vai falar as mesmas verdades com outras palavras, não é? O que eu acho mais interessante no texto de Jeremias é que é o texto da promessa da nova aliança. Então você vai ver que isso é o que se espera de mim e de você, que somos homens e mulheres de um tempo depois de Cristo. Homens e mulheres que se relacionam com Deus por meio de Cristo, segundo essa nova aliança. Olha Jeremias falando dela, a partir do versículo 31, do capítulo 31. Vou pedir ao nosso irmão o Emerson, você lê para nós, Som, por favor, Jeremias 31, do 31 até o 34. Vocês viram que interessante? O texto diz que é o próprio Deus quem faz o quê? Com aqueles que são redimidos? Imprime no coração deles o quê? A sua lei. E é curioso, não sei se você conseguiu perceber essa relação, que o texto vai se construindo falando disso, né? Falando que Deus imprime a lei no coração dos seus filhos, de maneira que eles nem precisam ser ensinados. Ou seja, o que o profeta está querendo dizer aqui é que essa obra é uma obra soberana, é o próprio Deus que salva, que garante isso. Ele imprime essa lei no coração dos seus filhos, e eu não sei se vocês conseguiram perceber essa relação aqui, mas no último versículo, depois de falar da obediência, o profeta vai explicar por que é possível obedecer. Eu vou ler o último versículo e vou tentar mostrar essa relação para os irmãos. Acompanhe a leitura do versículo 34. Não ensinará, então aqui ele está falando que a lei vai estar no coração, né? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Por que isso vai ser assim? Por quê? Por quê? Olha a continuação do texto. Pois, ele está explicando, isso aqui é uma conjunção explicativa, ele está explicando por que eles vão obedecer, por que eles vão conhecer o Senhor, por que é possível que eles tenham prazer na lei de Deus. É por causa da salvação. Olha só, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Interessante, não é? É por causa do perdão, é por causa da redenção que acontece o quê? Que acontece esse operar do Espírito em nós, que grava a lei e que torna possível a obediência. Então, entendendo aí a relação entre a aliança e a lei, a aliança vem primeiro como pré-requisito da lei. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer que Deus, antes de qualquer coisa, no que diz respeito ao relacionamento conosco, Ele salva, Ele redime. Então nós, povo de Deus, nós precisamos reconhecer a redenção de Deus, e nós
estamos dispostos à obediência justamente por causa dessa redenção. Olha essa frase que eu extraí, ela já foi lida aí pelo Fábio, que eu extraí da lição. A proposta, é a proposta que muita gente faz, né? De um relacionamento liberal com Deus, ela é o quê? Contrária aos princípios bíblicos. Dê uma olhada em João 15:14, para a gente ver Jesus falando disso. Dê uma olhada em João 15:14. João 15:14. Elina, pode ler para nós? João 15:14, por favor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Perceberam, irmãos? Como essa ideia de que nós podemos andar de qualquer maneira, ela é loucura. Vocês são meus amigos. Isso aqui é uma outra forma de Jesus dizer assim: olha, vocês estão conectados a mim, vocês são meus servos, vocês foram redimidos por mim, se vocês fazem o quê? O que eu vos mando. É uma outra forma de Jesus falar desta redenção. Aqueles que são redimidos por ele ou são aqueles que são amigos do Senhor. Vamos para Êxodo 19? Porque segundo o autor da nossa lição, e eu concordo com ele, lá em Êxodo 19 a gente consegue ver este mandamento de Deus para uma disposição à obediência baseada na redenção. Êxodo 19. Especificamente o versículo 5, a parte A, mas a gente vai ler a partir do versículo 4, porque os que são de nosso interesse particular hoje são Êxodo 19, 4, 5 e 6. O texto diz assim: tendes visto, versículo 4, tá? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Então até aqui ele falou da redenção. Agora, pois, ou seja, uma vez que eu redimi vocês, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ora, como é isso, Tiago? Ele redime e depois diz assim: agora, se vocês me obedecerem, vocês serão meus. É uma condição? Se você pensar em condição como sendo algo que gera mérito, não. Mas o fato é que aqueles, como nós temos visto aqui, aqueles que são redimidos, eles provam que são redimidos por meio da obediência. Então é condição nesse sentido. Não é uma condição para que eu tenha direito ou para que eu tenha mérito. Mas na verdade, irmãos, quando eu obedeço, quando eu ajusto a minha vida segundo a lei do Senhor, é claro que ninguém vai conseguir fazer isso perfeitamente, e é por isso que nós precisamos de Cristo, não é? Mas é fato que quando eu obedeço e quando eu ajusto a minha vida segundo a lei do Senhor, eu estou dando provas de que de fato fui redimido. É isso que Deus está dizendo. Agora, pois, se diligentemente, versículo 5, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vamos explicar isso aqui? É assim, ó. Você evangeliza alguém na rua, o seu vizinho, sabe lá quem, faz um trabalho de discipulado, e aí ele vem à igreja, ele começa a visitar a igreja, depois ele é examinado pelo conselho, o que ele faz? Ele faz uma profissão de fé e ele é o quê? É membro da igreja, não é? Nós o tratamos como irmão e devemos tratar mesmo, mas ele é de fato redimido? Ele de fato foi redimido pelo Senhor? Nós não sabemos, mas também não ficamos num escuro total. Por quê? Porque por meio dos frutos conhecemos a árvore, segundo a própria Escritura nos diz. E aí como é que
as pessoas, irmãos, dentro da igreja, isso era assim em Israel também. Como é que as pessoas dentro da comunidade do povo de Deus, tanto no Israel antigo como hoje na igreja, mostram que de fato amam o Senhor? Quando elas comprovam que foram redimidas, obedecendo a lei de Deus, temendo ao Senhor. Você quer ver o apóstolo Pedro falando disso? Abra aí a sua Bíblia em 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3 até o versículo 11. Eu não tenho tempo para expor esse texto, irmãos, mas eu peço a vocês que prestem muita atenção na leitura, porque esse texto é muito rico. Esse texto, ele, de forma assim explícita, clara, ele diz o seguinte: olha, aqueles que realmente foram redimidos pelo Senhor, eles provam isso quando se preocupam com a lei de Deus. Eles provam isso com disposição para a obediência. 1 de Pedro, ou 2 de Pedro, melhor dizendo, capítulo 1, do 3 ao 11, diz assim, olha, vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem aí, tá? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deixa eu fazer uma parada aqui. Perceba que Pedro afirma primeiro que tudo que vem de Deus é por graça, né? Você conseguiu perceber isso aí? Ele diz que todas as coisas que dizem respeito à vida e à santidade têm sido o quê? Doadas a nós. Certo? Então não tem espaço para mérito. Mas vamos ver a sequência do texto e vamos ver Pedro dizendo que uma vida santificada é evidência da regeneração. Vamos continuar a leitura, eu vou retornar, né, do início do versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, olha só, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, fazendo esforço, associai com a vossa fé o quê? A virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu confirmo o meu chamado e a minha eleição? Por meio de uma vida santificada. Mas significa que Deus está esperando lá, olha, eu te elegi, mas vive aí para eu dar aquela última ticada, sabe, na frente do seu nome, com caneta verde, né? E não com caneta vermelha. Vive aí de uma forma bacana, para eu não apagar aqui o seu nome do livro da vida com errorex. Será que é confirmar nesse sentido? Não, irmãos. Não, é confirmar diante dos outros.
E é uma confirmação que, por meio de uma vida santificada, vem também ao nosso próprio coração. Não é que Deus está esperando a confirmação. Deu para entender isso, irmãos? Então, obediência ou disposição para obedecer é algo que necessariamente faz parte da vida dos crentes. E por isso, a lei de Deus, ela não pode ser deixada de lado. Agora, olha só. O nosso autor, ele explora aí o seguinte fator, né? Ele diz que há uma luta para a obediência, e você sabe bem disso. Tem dias que você quer chutar o balde, não sei se é assim com você, comigo é. Tem dias que você quer deixar tudo de lado. Há uma luta para a obediência, e essa luta, ela envolve o quê? Obstáculos internos e obstáculos o quê? Externos. Resumindo, ou mudando aqui os termos, para obedecer a Deus, nós lutamos, primeiro, com obstáculos externos. Quem são esses obstáculos? Ou quais são? O diabo e o mundo. Abra aí, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. 1 de João 2,16. Só que eu quero te dizer, irmãos, que ainda que essa luta seja dolorida, o fato de ela existir, muito possivelmente, é a maior evidência de que você teme a Deus, porque aqueles que não temem, aqueles que não foram regenerados por Deus, não lutam essa luta. Por quê? Porque eles se entregam à desobediência, eles não estão nem aí para a lei de Deus. Então, ainda que essa luta ela seja dura e com vários obstáculos, eu quero te dizer que a existência dessa luta, muito possivelmente, é a maior evidência de que Deus te alcançou, de que você foi unido a Deus pactualmente falando. E agora, né, como a aliança é um pré-requisito da lei, agora, sendo membro da aliança, você vai lutar pela obediência e vai triunfar. Plenamente? Não. Mas você vai triunfar. Você não é mais escravo do pecado. Nós caímos, irmãos, mas não vivemos mais no pecado, porque aquele que está em nós, 1 de João 4,4, é maior do que aquele que está no mundo. Dê uma olhada aí em 1 de João 2, versículo 16, para que você veja a Bíblia tratando destes obstáculos externos, né, nessa luta. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então você tem obstáculos externos, mas tem também obstáculos internos. Quais que são? Ou qual é? A sua carne, sua natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa. Olha só o próprio apóstolo Paulo sofrendo com isso. Romanos 7. Abra sua Bíblia aí, por favor. Romanos 7, a partir do 14. Romanos 7, a partir do 14. E olha como é que é angustiante essa luta do apóstolo Paulo, irmãos. Há quem pense que esse Paulo que fala aqui é o Paulo antes de conhecer o Evangelho. Não é o que eu penso. Não é o que Calvino pensava também. Não concordo sempre com Calvino, não, mas em muitas situações sim. Em muitas, né? Quase todas. Mas ninguém concorda todo mundo, né? Ou ninguém concorda com tudo, né? Que alguém fala, mas eu entendo que é o apóstolo Paulo crente, já regenerado, e olha o que ele diz, olha a luta dele e veja como é que ela é angustiante. Romanos 7, a partir do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concito com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não conheço, ou não faço, melhor dizendo, o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Algumas traduções dizem: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí o capítulo 8 começa com o tão conhecido versículo, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, irmãos, por fim, para a gente deixar aqui esse tópico de número 1, e o tópico 2 nós vamos gastar bem menos tempo nele, porque já estamos caminhando para encerrar. Por fim, o autor da nossa revista, além de dizer que nós precisamos reconhecer a redenção antes de contemplarmos a lei, além de dizer que nós precisamos estar dispostos à obediência, ele diz também, baseado em Êxodo 19, que nós, no que diz respeito à aliança, no que diz respeito à lei de Deus, precisamos ter consciência do quê? Do privilégio que está envolvido, irmãos, nesta relação de sermos filhos de Deus. Nós somos eleitos por Ele. Se você ler o texto que é de onde o autor extrai estas verdades, nós vamos voltar a ele, Êxodo 19, abra lá. Você vai ver que o eterno Deus de Israel vai se referir àquele povo com promessas, com palavras que dão alta dignidade àquele povo. Então é um grande privilégio ser redimido pelo Senhor, ganhar da parte dele, pelo seu Espírito, essa disposição à obediência. Dê uma olhada aí, Êxodo 19, versículos 5 e 6, de forma muito especial, o versículo 6, né? O final do versículo 5 e o versículo 6. Eu vou ler os dois versículos que dizem assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês viram isso aí, irmãos? Deus está dizendo o seguinte: olha, a terra inteira é minha, mas vocês são especiais. Tudo é meu, tanto a terra como os seus habitantes, mas vocês serão para mim um povo peculiar, especial. Eu tenho um propósito especial com vocês. Vocês serão reino sacerdotal e nação santa. Ora, irmãos, nós temos aqui nas quartas-feiras, né, trabalhado bem estes temas. Eu tenho dito para vocês que Adão foi estabelecido no Éden em uma posição real e em uma posição sacerdotal. Vocês lembram disso, não é? O que é que Deus está fazendo nessa sua obra de redenção? Ele está restaurando o povo que Ele escolheu para si àquelas condições, e na verdade há condições muito melhores, infinitamente superiores àquelas de Adão. Vocês são para mim como reis, é o que Deus está dizendo. Isso é um privilégio. Vocês são para mim um povo que eu escolhi
para serem sacerdotes, ou seja, vocês serão mediadores do que diz respeito à minha relação com a relação que eu terei com aquelas nações que estão espalhadas por todo o mundo. Vocês lembram da promessa que foi feita a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que Deus está prometendo a Israel. Então Deus está dizendo a Israel que eles iriam cumprir esse propósito sacerdotal de interceder diante de Deus por estes povos que procedem de toda tribo, língua e nação. Bom, irmãos, caminhando aí mais um pouquinho, a lei de Deus, ela é um instrumento revelador. Eu vou explorar pouco isso aqui e eu explico por quê. Porque quando a gente for olhar para a Confissão de Fé de Westminster, eu quero que a gente vá um pouco mais profundo nesse assunto. Mas, a título de introdução, até para que a gente chegue, no próximo domingo em que teremos EBD aqui, preparados já para compreender essas questões, a lei revela o quê? A lei revela o quê, sendo um instrumento revelador? Primeiro, ela revela a indignidade do homem, e aí o texto que o nosso irmão Emerson leu mostra isso, vocês se lembram? Do versículo 10 ao versículo de número 15. Deus disse que ia aparecer, Deus disse que ia falar ao povo e deu uma ordem para Moisés: vai prepará-los, manda eles lavarem as roupas, manda eles ficarem estes 3 próximos dias sem terem relações sexuais, vá purificá-los, eles precisam entender que eu sou muito diferente deles. Nós irmãos, nós somos indignos e Deus é santo. Então é isso que a lei revela. De um lado, a indignidade do homem, e do outro lado o quê? A grandeza do Deus que é santo. Olha só, abra aí a sua Bíblia em Isaías 40. Então, a lei revela a indignidade do homem e a santidade de Deus. Olha só o texto de Isaías 40, do 12 ao 31. Sobre a sua indignidade, eu creio que vocês sabem bastante, e nós vamos explorar isso um pouco melhor quando estivermos trabalhando com o próprio texto da confissão. Mas sobre Deus e sobre a lei revelar a grandeza de Deus, eu quero que você dê uma olhada aí nesta porção da Escritura, Isaías 40, a partir do 12. Todo mundo encontrou? O texto diz assim, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio
ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para eu lhe ser igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando Deus promulga a sua lei, irmãos, e aquela cena do Sinai, ela deixa isso muito claro para nós, ele está dizendo quem nós somos como pecadores, e está mostrando que ele é esse Deus aqui que Isaías descreveu, grande como ninguém, santo como ninguém, absolutamente perfeito, que não pode ser comparado com nenhum outro Deus, com nenhum homem, com nenhum rei. Sabe por que muitos de nós às vezes se dão a uma relação com Deus que deixa a sua lei de lado? É porque a própria imagem de quem é o ser de Deus, ela está cada vez mais apagada na nossa mente. Não se ouve mensagens sobre os atributos de Deus, e as pessoas às vezes tratam Deus igual a Xuxa, né? Vocês lembram da Xuxa? E de como ela se referia a Deus? O cara lá de cima, né? E é muito comum, né? Você ver as pessoas tratando Deus como se ele fosse assim, um colega nosso, né? Alguém que está nos assistindo na dureza do nosso dia a dia, com disposição, sabe, para nos ajudar. E doido até querendo que a gente peça ajuda. Irmãos, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que, quando chegou no Monte Sinai para dar a lei ao seu povo, o monte tremeu e o povo ficou apavorado. Por quê? Porque tiveram o mesmo sentimento de Isaías. Vocês lembram o que Isaías falou quando ele viu a Deus assentado no seu alto e sublime trono? Ai de mim, porque eu vou perecendo. A ideia é, ai de mim, porque eu vou ser desmanchado, eu vou ser desfeito, eu vou virar pó. Então nós precisamos ter estas coisas em mente. Concluindo, irmãos, vejam só, no Monte Sinai, Deus ratificou com o povo de Israel sua aliança. Qual aliança? Aquela aliança firmada com Abraão, com Isaac e com Jacó. A lei, portanto, é o resultado da aliança. Ninguém foi salvo pela lei, pelo contrário, são os salvos que recebem a lei. E por fim, por meio de uma prática obediente, cultivemos, irmãos, gratidão a Deus por termos sido salvos, e que nós possamos também, por meio da obediência e da guarda da lei, glorificar a Deus.
como glorioso que Ele é, como Deus único que Ele é. Na próxima lição, não na próxima que nós vamos estudar, porque eu vou gastar um tempo trabalhando a confissão com vocês, mas na segunda lição, deixe-me retomar aqui o título dela. Na segunda lição, nós vamos ver que a lei de Deus, quando é obedecida pelo seu povo, ela serve como um testemunho aos outros povos. Então, grave isso. Tem pessoas olhando para mim e para você, e Deus nos colocou para aparecermos para essas pessoas. E o que é que devemos mostrar para estas pessoas, irmãos? Por meio da nossa conduta, porque eles não enxergam o nosso coração. Por meio da nossa conduta, o que nós devemos mostrar para estas pessoas é que nós somos imagem e semelhança de Deus. E como é que eu reflito esta glória de Deus? Como é que eu dou testemunho de Deus? Obedecendo, cumprindo a sua lei, glorificando-o por meio de uma atitude servil, obediente, de quem coloca debaixo do seu cetro, do seu reinado. Que Deus nos ajude, que nós possamos ter prazer naquilo que o Senhor manda, que nós possamos, na hora de tomar as decisões da nossa vida, consultar a palavra de Deus, a lei do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio de nós. Certa feita, o Senhor Jesus acusou os fariseus, porque o nome de Deus era blasfemado por causa da má conduta deles. O nome de Deus era blasfemado por causa da má conduta deles. Que o Senhor nos livre, que o Senhor livre a mim e a você, e nos dê graça, para que glorifiquemos o seu nome por uma conduta alinhada à sua lei. Vamos orar? Já falei com os irmãos que na semana que vem tem assembleia lá na igreja do Betânia, né, irmãos? Deixa eu dizer algo aqui, irmãos, eu vou falar disso hoje de noite também. Participar das assembleias, a menos, né, irmãos, a gente sabe que tem assim, né, situações de trabalho, enfermidade, a gente sabe que tem assim, uma série de coisas excepcionais que podem acontecer. Mas tirando isso, irmãos, tirando essas coisas excepcionais, participar da assembleia é dever do membro. Então, irmãos, assim, nós temos na semana que vem uma grande necessidade de que a assembleia tenha quórum. E como os irmãos já foram informados, né, o que será votado será a aprovação do novo estatuto. Os irmãos não sabem, assim, a necessidade que a igreja tem para o seu bom funcionamento, para que muita coisa, né, fique mais clara, fique melhor no dia a dia, de que esse estatuto seja aprovado. Então, assim, vamos cumprir esse nosso dever, a menos, eu faço sempre questão de frisar, que aconteça algo extraordinário, né, e que fuja do nosso controle. No mais, estejamos lá para poder cumprir esse nosso dever. Vamos orar, né? Vamos falar com o Senhor. Vou pedir ao Emerson. O Emerson, ore por nós, por favor. Oh Deus.
Amém.